Claro que não, porque quem está do seu lado é teu amigo. Então dê um abraço quem está do teu lado. Diga: olha, feliz sábado, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo uma vez mais. Que bom te rever, estar aqui na casa de Deus. Que bom te rever, Alex. E aí, agora que vocês já se cumprimentaram, você olha para o seu amigo e diz assim: que dia você vai me convidar para almoçar na sua casa? Ah, que bom, como é animado aqui, né? Deixa-me dizer para você o que eu gostei. Eu gostei que eu já comecei aqui ganhando um paletó, né? Outra coisa que eu gostei: vocês são uma igreja que cantam, gostam de cantar e cantam muito bem. Cantam muito bem. E é uma igreja que tem criança. Porque se você quer saber do segredo para uma igreja não morrer, é uma igreja que tem criança, portanto tem futuro, e uma igreja que canta. Então meu pedido a vocês é: continue cantando e façam mais filhos. Enche essa igreja de crianças. Eu amo crianças. Eu já contribuí com Deus. Eu já tenho 3, porque 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais, gente. O nome dos meus filhos são nomes muito sugestivos: terremoto, tempestade e furacão. Já são todos adultos e um dia eu conto a história porque eles têm esses apelidos, né? Muito bom estar aqui com vocês. E já quero de antemão, esse será o nosso culto de fim de ano aqui com o pastor, tá bom? E já quero passar para vocês aqui alguns desafios. Um desafio: eu já fiz um pedido para a secretária. Eu quero a lista dos membros da igreja e quero a lista, se é possível, daqueles que já não estão mais aqui. Eu chamo de lista dos vivos e dos mortos, tá? Eu quero visitar você. Você permite? Você deixa? Prometo que eu só vou na hora do almoço e da janta. Não atrapalho você, porque é o melhor horário para você receber visita. Você não está limpando a casa, não está trabalhando, você está comendo. Então eu vou nessa hora, beleza? Eu estava 3 anos fora do Brasil, no outro país, e vou confessar algumas coisas para vocês. Eita saudade de feijão com farinha. Eu não sou baiano, sou filho de pernambucano, mas um feijão com farinha, já falei para Jesus: se não tiver no céu, vai ter problema, né? Imagina a farinha celestial, né? Outra coisa que eu senti muita falta onde estava morando: caldo de cana e pastel. São as outras coisas que eu gosto muito. Eu já dei a dica para você, tá bom? Já dei a dica para você. E quero muito também conhecer você, tá? Quero saber dos teus sonhos, dos teus planos, porque a gente tem muitos sonhos e planos para esta igreja. Outra coisa que eu gostei da vizinhança. Porque passando por esse bairro, já é a segunda vez, a primeira vez foi sábado passado, e hoje eu vi um mundo de possibilidades. Onde você vê dificuldade, eu vejo possibilidades. Onde você vê problemas, eu vejo possibilidades. Acredite, eu sou assim. As pessoas às vezes perguntam: pastor, por que você é tão otimista? Eu falo: você não sabe de onde eu vim, o que eu já comi. Por exemplo, eu já comi nada. Você já viveu a infância do nada? Eu vivi. Um dia eu conto para vocês. E conto para vocês a história do feijão com farinha. Então, para mim, tudo é festa, inclusive panetone. Há um mundo de possibilidades. Descobri também que vocês são uma igreja conectada com a comunidade, porque é a primeira igreja que eu conheço que tem estacionamento para a comunidade. É verdade isso ou não? Sim. Então vocês já estão conectados com a comunidade. Isso já é um grande passo para a gente descobrir o mundo das possibilidades. O que eu gostei? Que vocês são animados e estão fiéis aqui. O que eu gostei? Que vocês são humanos. E como seres humanos como eu, cometemos humanices. O ser humano vive cometendo humanices. Humanidade, não divindade. Você sabia que desde que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar e até dormindo a gente está pecando? Pois é.
Nós somos assim, seres pecadores. E eu vou ensinar uma frase para vocês, que vocês vão de vez em quando ouvir de novo. Nós somos pecadores o tempo todo, que às vezes cometemos um ato de santidade. Nós não somos santos, que às vezes cometemos atos de pecaminosidade. Daniel ouviu isso pela primeira vez sábado passado, né? Nós somos pecadores o tempo todo, que às vezes cometemos atos de santidade. Nós não somos santos, que às vezes cometemos atos de pecaminosidade. E a coisa linda disso aqui que eu estou falando é que é exatamente assim que Deus me vê, como miserável pecador, não como um candidato ou como um santo, não, é como um pecador. O que eu tenho que fazer então nesta vida e neste mundo enquanto aqui estiver? Tentar praticar atos de santidade. Estar aqui hoje na igreja é um ato de santidade. Você teve o privilégio de ser ofertante, ato de santidade. Você cantou, atos de santidade. Você fez uma oração, atos de santidade. Você deu um abraço em alguém hoje, mesmo forçado, que o pastor pediu, atos de santidade. Você pensou bem de alguém hoje, atos de santidade. Você se encheu de esperança, atos de santidade. Você já ouviu a história, e está aí nas mídias, na rede social, de um projeto social que alguém fez, que é o seguinte: ele estava na fila do drive-thru do McDonald's, e ele percebeu que tinha uma cliente atrás, e ele falou para o vendedor, eu vou pagar o pedido dela. E ele fez isso, e depois observou a reação da mulher, que ganhou um lanche de graça. Um lanche. Está certo que o lanche no Brasil está um absurdo, mas é um lanche. Aí ele descobriu, como sociólogo, que quando você faz o bem para alguém, você provoca no seu corpo ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer, da felicidade. Isso é ato de santidade. Mas a pessoa que recebe o bem, o benefício, ela se enche também de ocitocina 2 vezes mais, e ela então se enche de atos de santidade. Agora tem uma coisa linda: uma terceira pessoa que não comprou lanche, que não recebeu o lanche, mas escutou a história, se enche também de ocitocina, atos de santidade. Eu acabei de fazer isso com você. Você ouviu a história e você não sabe, mas o seu organismo produziu uma sensação que a gente chama gostosa, que a gente gosta de ouvir coisas assim, porque nós somos pecadores o tempo todo, mas nós temos condições de praticar atos de santidade. Um dia, irmãos, de tanto praticar atos de santidade, a gente não consegue mais ir para esse lado. Aí chama-se glorificação. Aí já estamos na glória. Mas enquanto a glorificação não acontece, nós somos daqui para lá o tempo todo. Isso chama-se santificação. O processo da santificação é o processo de atos pecaminosos substituídos de vez em quando por atos santificados. A nossa luta tem que ser essa deve ser a nossa luta. E uma outra coisa que vai nos fazer cada dia mais, com certeza, especialmente no próximo ano, cometer mais atos de santidade, está na tela aí para vocês. É a gratidão. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nos minutos que me restam, as razões que a razão desconhece, para a gente falar um pouco de gratidão. Quanto mais você está em estado de gratidão, mais você vai atrair coisas para agradecer. Como eu disse no começo, somos humanos. Eu sou filho, já falei aqui, sou filho de pernambucano, minha família, parte do meu pai é nordestino, todos são nordestinos, vieram direto do Nordeste. Pensa num povo bravo. É gente que quando não gosta de uma coisa, resolve no tapa, na bala, no xingamento. É o chamado sangue quente. Graças a Deus, uma boa parte está convertida, a outra parte já morreu, né? E
E essa parte que está convertida, pelo menos no aspecto humano, aprendeu a ser mais grato. A pessoa que tem o sangue muito quente é uma pessoa que não consegue enxergar as gratitudes da vida. As gratitudes da vida. As coisas que ele deveria agradecer. Conhece gente assim? Eu conheço. Conhece gente que quando você... Eu trabalhei com uma pessoa assim, que eu chegava de manhã lá no escritório, na reunião, e dizia, bom dia! E ele olhava para mim, bom dia para quê? Bom dia por quê? Estava sempre enfesado. Sabe de onde vem a palavra enfesado? É isso mesmo que você está pensando. É uma pessoa cheia daquele negócio na cabeça, né? Enfesado. Vem daí essa palavra mesmo. Ou seja, ele está sempre amargo. Tem gente que eu chamo de pessoas urubu. Você está conversando na boa, feliz, quando se aproxima, uma nuvem negra vem com a pessoa. E aí já muda o assunto e já vai para só desgraceira. Esse tipo de gente são pessoas não agradecidas ou mal agradecidas. Porque quando você está em estado de gratidão, você atrai coisas boas. E coisas boas nos impele a agradecer. Eu estou apertando aqui. Não está isso. Me ajuda? Porque ser feliz nem sempre vai te fazer grato. Mas ser grato sempre vai te fazer feliz. Porque felicidade não é ausência de tristeza. Porque saúde não é ausência de enfermidade. Então, mas se você for grato, você sempre vai ter um motivo para ser feliz. Irmãos, a gratidão é bíblica. E a Bíblia incentiva a gratidão. E apresenta ela como um sentimento que deve ser cultivado em qualquer circunstância. Gratidão não é um adjetivo, não é um verbo estático em que você aprende e uma vez que você aprendeu, tudo se resolve. Não. Deve ser cultivado, porque gratidão é um sentimento. Também gratidão é um caminho para a felicidade e pode ajudar a evitar sentimentos como inveja e ressentimento. Se você tem inveja e é muito ressentido, é porque você é um ingrato. Então, meu conselho para você, e para você dar um conselho para alguém assim, você não tem que, olha, pare de ser ressentido, pare de reclamar. Não, você tem que incentivar essa pessoa a ser mais grata. Vamos à Bíblia. Primeiro texto, Salmos 50, verso 23, porque a Bíblia tem alguns exemplos da expressão gratidão. Salmos 50, 23. Encontraram? Vamos lá, todos encontraram? Bíblia aberta, ou aplicativo aberto, e mente aberta. 50, verso 23 do livro de Salmos diz assim: aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. O que esse verso quer dizer, irmãos? Que gratidão tem a ver com renúncia, com sacrifício. Se você quer ser uma pessoa agradecida, onde nada acontece na sua vida de ruim, isso não é gratidão, isso é acomodação. Gratidão tem a ver com renúncia, porque, olha só, Deus falando através do salmista, me oferece gratidão como sacrifício. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Todos nós somos gratos em alguma maneira, em alguma circunstância, mas aquele que oferece gratidão como sacrifício é o que honra a Deus. Sacrifício é renúncia. Uma pessoa agradecida, é uma pessoa que vive renunciando. O que? Seus próprios desejos, suas vontades, seus caminhos. Segundo texto, Colossenses capítulo 3, verso 15. Você estava aí em Salmos, vai lá para o Novo Testamento, livro de Colossenses capítulo 3, verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: mostrem-se agradecidos. Em algumas versões, gratos. Gratidão não pode ser uma teoria ou uma expressão cheia de palavras. Gratidão, para ser gratidão, deve ser materializado. O que o Rogério, né?
O que o Rogério fez aqui hoje é uma expressão de gratidão, foi materializado uma expressão de gratidão. Quando você oferece alguma coisa para alguém, palpável, material, físico, visível, isto é gratidão. Então, gratidão tem que ser sacrifício e gratidão tem que ser uma expressão além das palavras. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 e o 18. Vai lá para frente um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 e 18. Estejam sempre alegres. Eita, coisa difícil. Estejam sempre alegres. Principalmente se você for o torcedor do time que eu sou o torcedor, né? É muito difícil estar sempre alegre. Deem graças por todas as coisas. Em algumas traduções, em tudo, dai graças. É fácil? Claro que não. É difícil porque a vida oferece mais coisas para eu desistir, gente, do que avançar. Mais problemas do que solução. Quando você sai em qualquer rua da cidade de São Paulo, o que você vê? É mais coisas boas ou coisas ruins? Se você é um motorista, você vai ver mais atitudes positivas, atitudes boas ou atitudes ruins? Principalmente aqueles motoqueiros passando entre o seu carro e outro carro. Porque é assim a vida. Ela apresenta mais coisas ruins do que coisas boas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para essas coisas e tomar a seguinte decisão: está aí um tipo de coisa que eu não vou fazer. Porque a gente aprende por espelhamento ou a gente aprende por contraste. Deus nunca quis o sofrimento. Não é Ele que assinou o sofrimento. Não foi Ele que estabeleceu o sofrimento, tampouco o pecado. Mas o sofrimento é uma forma de aprender por contraste. Nós somos tão orelhudos, tão teimosos, que muitos de nós temos que sofrer para aprender a não sofrer. Vamos ao outro texto. Salmos 75, verso 1. Salmos 75, verso 1. Encontraram? Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Mais uma coisa então sobre gratidão, é valorizar e testemunhar dos feitos maravilhosos de Deus. Você já teve uma decepção com alguém muito próximo? Aliás, decepção a gente só tem com alguém muito próximo, porque se não é próximo, é uma decepção. Nossa, pastor, o senhor sabia que aquele ladrão roubou hoje? Não tem novidade nenhuma, ele é ladrão. Nossa, você sabia que aquele mentiroso mentiu hoje? Não, isso é mentiroso. Ele está bem, ele está praticando que ele é bom. Mas quando alguém que nunca mentiu, quando alguém que era, pelo menos na sua avaliação, era honesto, e aí é difícil, não é? E quando alguém é muito próximo, é muito querido, e por conta disso você é capaz de apagar todos os momentos incríveis que teve com essa pessoa? Não deveria ser assim. Você tem que valorizar os momentos maravilhosos que você teve com ela. Vou dizer uma coisa para você. Você sabia que de cada 10 pessoas que você tem como amigos, e eu espero que você tenha 10 amigos, 8 te amam, 2 não gostam muito de você, e um dos 2 não gosta mesmo. Sabe que você passa a vida inteira preocupado com esses 2. 80% te amam e você fica doido para tentar entender, agradar e provar para esses 2. Ô criatura, são 2. 80 é a nota para passar direto na USP. Então 80% dos que te cercam gostam de você. Foque nas maravilhas que estão ao teu redor. Valorize, e nós somos, sabe o que nós fazemos? Abandonamos os 8 que gostam da gente e ficamos ali. Aí, mas o que fulano pensa? Ah, mas olha o que ele falou. Eu sei que não é fácil. Mas é assim. E você sabia que como marido e mulher, como casal, como ser humano, de cada 10 problemas que você tem,
2 só são reais. Os outros são todos imaginários. Está aqui na sua cabeça. E você acredita que é verdade, que é real. A gratidão, queridos, é a qualidade de ser grato, óbvio. Consiste em apreciar aspectos que a gente chama não materialistas da vida e na vontade de reconhecer que os outros têm um papel importante na nossa vida. Portanto, gratidão é altruísmo. O egoísta não é agradecido, porque o egoísta sempre faz o que ele quer mais, e ele não fica contente quando você tem. Por isso ele é chamado de egoísta. Amigos e irmãos, por que é importante a gratidão? Pessoas gratas são mais felizes, são mais satisfeitas com suas vidas, com suas amizades, com sua família, com sua comunidade e consigo mesmo. Você precisa gostar de você. Você tem que olhar no espelho e falar: eu me amo, eu não consigo viver sem mim, onde vou eu me levo. Goste de você. As pessoas mal agradecidas não gostam de si mesmas, por isso são amargas. As pessoas agradecidas são otimistas, têm autoestima, têm melhor desempenho na escola, no trabalho. Por quê? Porque a gratidão está ligada a uma compaixão que leva a relacionamentos mais fortes. Também está associada a estilo de vida mais saudável. A pessoa agradecida é mais saudável. A pessoa agradecida tem o seu sistema imunológico fortalecido. A pessoa agradecida tem menos emoções negativas. A pessoa mais agradecida não tem muita inveja, apesar de vez em quando querer alguma coisa do outro. Depressão, gente, o que eu estou lendo aqui não é invenção minha, é científico. A gratidão contribui para a esperança, para a resiliência. Você sabe o que é resiliência? A palavra resiliente ou resiliência vem da física. É a capacidade que o material tem de sofrer pressão e não se alterar. O elástico, por exemplo, é resiliente. Você estica o elástico e ele volta ao seu estado normal. Quando um elástico não volta, é porque ele deixou de ser resiliente. O bambu é resiliente. O vento vem, ele toma, mas volta ao seu estado normal. A pessoa resiliente não fica enfrentando o vento e a tempestade. Ela se curva para voltar ao seu estado normal. Ela se reconhece e reconhece seus limites. Este é o resiliente. E a gente precisa ser nos dias de hoje. Não está fácil gerenciar as emoções. Eu citei um pouquinho do trânsito, porque no trânsito aconteceu uma coisa hilária. Um carro fechou o outro. E quando um carro fecha o outro que foi fechado, procura fechar o outro carro. E assim fez um, e assim fez outro, até que os dois pararam e desceram os dois motoristas ao mesmo tempo. E quando desceram, se reconheceram. Eram dois irmãos da mesma igreja. Oh, irmão! Você imagina. Que mico, né? Que vergonha os dois passaram. E eu conheço essa história porque os dois eram da minha igreja e contaram a história para mim. E eu disse: está vendo? Tem que ser mais resiliente. Um dia eu estava no viaduto, aqui vindo de um evento, estava aqui no Brasil ainda, e tinha uma pessoa junto comigo que eu estava levando para casa. E quando eu estava subindo o viaduto, um carro preto importado, acho que era uma BMW, me deu uma fechada que se eu não jogasse o carro para o guarda-reio, eu teria batido naquele carro. E por sorte não bati nem no guarda-reio, nem o carro pegou, ele passou. E a pessoa, quando viu aquilo, ficou indignada, queria abrir o vidro para falar alguma coisa, mas ela olhou para mim e disse: nossa, pastor, o senhor é assim tão calmo? Eu falei: sempre que tem alguém do meu lado, senhor. Mas eu disse para ela uma coisa: minha irmã, você sabe por que ela fez isso? Não, pastor, já pensou, quase bateu na gente. Pois é, podia ser um motorista que acabou de receber uma ligação dizendo que a sua esposa está no hospital e ele quer desesperadamente chegar. Mas pastor, podia ser um pai que acabou de receber uma notícia do seu filho que sofreu um acidente. Podia ser um outro homem levando uma grávida que está prestes a dar à luz. Podia ser um que acabou de receber a notícia que foi demitido. Todos temos um motivo. E ela olhou para mim e falou: e se não for nenhum desses motivos? Ele tem um motivo, ele é ignorante. E isso é motivo. Todos temos um motivo. O resiliente pensa assim. A gratidão, irmãos, pode aumentar os neuroquímicos essenciais, como eu já falei, porque
Esses neurotransmissores, eu já falei, provoquei em vocês aqui, um deles são a dopamina, a ocitocina e a serotonina. Então vamos lá. Dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor produzido no cérebro que desempenha um papel fundamental em várias funções do nosso organismo, como motivação, bem-estar emocional, tomada de decisão, coordenação de movimentos, aprendizado, memória, processamento da dor, função cardíaca. A dopamina é conhecida como o neurotransmissor do prazer. Agora só uma vírgula aqui, um parênteses. Tudo que é bom e é em excesso não é bom. Hoje, por exemplo, vivemos uma geração dopamina, porque as pessoas querem ter prazer. Mas a gratidão, ou a expressão de gratidão, a pessoa agradecida produz dopamina na medida certa. Ela é liberada frequentemente quando você vive experiências gratificantes. No dia do batismo, dia do casamento, nascimento de um filho, um aumento de salário, o comunicado de um novo emprego, o culto que você assistiu e gostou, a semana de oração, o hino que você gosta e foi ouvido ou cantado por você. Experiências de gratidão produz dopamina na medida certa. Uma refeição que nós vamos fazer daqui a pouco, em níveis baixos desse neurotransmissor, desequilibra a nossa vida. Falta de motivação, baixa dopamina. Fadiga, baixa dopamina. Falta de interesse em atividades que antes te davam prazer, falta dopamina. Muitas vezes pode ser usado também como medicação. Outro neurotransmissor é a ocitocina, que eu já falei para vocês, que é um hormônio que tem diversas funções. Por exemplo, mulher, mãe, quando você estava na hora do parto, olha que coisa interessante. Dizem que não existe dor maior do que do parto. Verdade, mães, mulheres? No entanto, é o momento em que mais ocitocina foi produzida em você. Tão grande, que depois que nasce o filhote, que você vê, né? E alguns nascem com cara de joelho, outros nascem com tanta carinha, você coloca de volta e toda a dor que você sentiu vai embora. Porque a ocitocina que o teu corpo produziu, substituiu a dor que o parto lhe deu. Então a ocitocina é produzida no parto. Por isso as mães, por mais que sofram, querem ter filhos. Então me obedeçam. Eu disse hoje, façam mais filhos. É utilizada para aumentar, né, e prevenir, por exemplo, hemorragias. Na amamentação também se produz ocitocina. No bem-estar emocional, quando você está amando, nas relações sexuais se produz ocitocina. Também na obesidade, quando você tem muita ocitocina, você baixa também de peso. Então muitas vezes a nossa obesidade é a falta do neurotransmissor ocitocina. E por último, o outro neuro, que é a serotonina. Esse está mais especificamente relacionado aos nossos sentimentos de satisfação, regulação do humor, do sono, da ansiedade, etc. Irmãos, só para a gente ter uma ideia do que a gratidão pode produzir na nossa vida, Não seria maravilhoso você ser mais saudável tomando um remédio de graça, você não vai pagar nada, e ser mais agradecido? Eu vou pedir um favor para você antes da gente terminar o sermão. Por favor, pode levantar o braço direito aí? Braço direito? Continue. Agora, você pode levantar o braço esquerdo? Eu acabei de dar 2 motivos para você ser agradecido. Porque tem gente, como a minha mãe, que não consegue levantar os 2 braços. Como a minha esposa, que não consegue levantar os 2 braços. Quando você disser que esse ano foi terrível, você não tem nada para agradecer, cale a tua boca. Porque você teve sim. Você só não sabe buscar, entender o que você, ou no que você pode ser agradecido. A gente confunde gratidão com um monte de coisa. Por exemplo, quando a gente diz assim, sou muito agradecido por estar na igreja, por ser um cristão, por ser adventista. Gente, isso não é gratidão. Isso
Isso é adoração. Outros dizem assim, né? Estou muito agradecido. Ou quando alguém faz um gesto, lhe dá um panetone, alguma coisa, lhe ajuda. E você disse, nossa, eu sou muito agradecido. Isso não é gratidão, isso é educação. Porque gratidão é mais do que adoração, é mais do que educação. Gratidão é entender que nem sempre as circunstâncias serão favoráveis. É entender que nem sempre vamos receber panetones. Nem sempre vamos receber algo em troca. Mas é um sentimento que diz assim, olha, ainda que ele me mate, ainda que ele de mim se esqueça, eu louvarei, eu servirei, eu o honrarei. Foi Paulo que disse isso, porque o apóstolo Paulo era muito agradecido. Inclusive, ele usa as expressões, aprendi a me contentar com o que tenho. Essa expressão, só os agradecidos conseguem dizer isso. Eu falei do feijão com farinha, vou dar uma palhinha para vocês. A minha mãe foi casada com meu pai durante 28 anos. E durante 27 anos, 11 meses e 23 horas ela foi infeliz. Minha mãe era cristã, de uma igreja. Minha mãe era presbiteriana. Meu pai mentiu para ela, que também gostava dessa igreja, para casar com ela. Meu avô foi convencido e meu pai foram para a lua de mel. E na lua de mel meu pai ficou bêbado, porque ninguém sabia que meu pai bebia. E eu costumo brincar que 9 meses depois eu nasci. Eu fui gerado na cachaça. Eu sou um número. É verdade, eu herdei do meu pai. O meu número é 11,8. 11,8 dos alcoólatras são hereditários. Meu pai me embebedou pela primeira vez, eu tinha 6 anos de idade. Nunca mais esqueci, está aqui na minha memória. Quando eu lembro, eu choro. Meu pai me levava para as festinhas e ele pegava cachaça e misturava com Coca-Cola, com refrigerante e dava para mim. E um dia essa festinha era perto de casa e eu escapei da festinha e cheguei, não sei como eu cheguei em casa, minha mãe percebeu. Eu me lembro que ela pegou um pedaço de pau que segurava o varal, foi lá na vizinhança. Eu me lembro dessa cena, ela saiu correndo atrás do meu pai para matar meu pai. E eu descobri que se eu fosse um bêbado no futuro, eu seria um bêbado bonzinho, porque eu era o pobre da rua e eu ganhava dinheiro. Sabe como eu ganhava dinheiro? Guardando os brinquedos dos vizinhos ricos. Era o único momento, o único contato que eu tinha com brinquedos. Então os vizinhos ali, eram umas 5 casas que tinha vizinhos ricos que brincavam. Minha mãe inclusive limpava essas casas e eu guardava os brinquedos e os donos me davam dinheiro. Então eu tinha muito dinheiro e eu saí pagando sorvete para todo mundo, bêbado pagando sorvete. Então eu descobri que se eu fosse um, seria até bonzinho, né? Mas brincadeira irônica à parte, minha mãe depois converteu à igreja adventista. Meu pai morreu de coma alcoólico. Meu pai saía segunda-feira de casa, voltava 3 meses depois. Nós éramos tão despejados de casa que eu acho que eu sou pastor por causa disso, que pastor não tem parada, né? Eu lembro do sofrimento da minha mãe, cuidando de 4 filhos, eu tenho 3 irmãs. Eu me lembro um dia de chuva, minha mãe batendo na porta da vizinha, para ver se não tinha lugar para a gente, porque a casa onde a gente estava, o vizinho tinha despejado a gente. Meu pai bebia lá no boteco, não tinha como pagar, e dizia para o dono, vai lá em casa e pega tal coisa. Um dia os caras foram lá, entraram dentro de casa, minha mãe lavando roupa, porque levaram um fogão da mãe. Ele penhorava o fogão. E a mãe saiu correndo atrás dos homens, eles foram embora, e ele dizia, mãe, esse fogão tem 4 bocas, só uma funciona, não liga não. Não, meu filho, aqui tem uma frigideira novinha dentro do forno. Assim é a minha vida. E quando era hora de comer? E a mãe abriu o armário e estava cheio de nada. E naquele tempo, farinha, feijão, era comida de pobre. Então minha mãe começou a frequentar a igreja adventista, a Adra, maravilhosa Adra, espetacular Adra. Naquele tempo era só asa. Minha mãe tinha vergonha de dizer a sua situação. A gente morava numa comunidade, e nessa comunidade a vizinha teve dó, repartiu o barraco dela, então era nós e ela. Tanto que quando a gente começou a ir para a igreja, a minha mãe dava a volta, umas 3 voltas assim na quadra, que não queria que os irmãos da igreja vissem onde a gente estava entrando. Ela se envergonhava.
Mas ela fazia de tudo para a gente chegar na igreja, tudo limpinho, bonitinho. E pouca gente sabia pelo que a gente passava. Até que um dia, alguém fazendo a campanha de Natal, deu para todo mundo e a gente recebeu muita coisa. E tinha farinha e feijão. E a mãe fazia para o almoço farinha e feijão. E no outro dia tinha feijão com farinha. E no terceiro dia tinha os dois. Já comeu feijão com farinha todo dia? Deve ser bom, né? De vez em quando, mas todo dia. E para ajudar a descer, minha mãe dava o suco para nós. O suco, vocês já ouviram falar de um negócio chamado quisuco? Quem é da época do quisuco? Ah, tem Jairinho aqui, né? O quisuco é o avô do Dani. O quisuco era um pozinho assim que estava escrito: faz 10 copos. Minha mãe fazia 20. Multiplicação da multiplicação. E era aquela água manchada, a gente bebia aquilo. Quando não tinha o quisuco, minha mãe fazia água com açúcar. Você já tomou água com açúcar como suco? Água com açúcar é bom para quem está desmaiado. A gente tomava até desmaiar. Essa era a nossa comida. Mas não é esse o ponto que eu quero com vocês. O ponto era uma coisa que me deixava irritado. Porque minha mãe armava a mesa. Farinha com feijão e água com açúcar. Agora vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E ela agradecia: Senhor, obrigado. Eu abri os olhos, obrigado. Tem nada no armário, tem nada mesmo, farinha com feijão. Que Deus é esse, eu pensava? Que Deus é esse? Eu já tinha 9 anos de idade, e nem farinha com feijão ia ter quando a gente voltasse do culto. E a gente já estava frequentando a igreja adventista. E eu fiz uma oração. Porque uma oração de uma criança não é possível que Deus ouça. Não ouça. E sabe qual foi a minha oração? Senhor, tomara que alguém me convide para almoçar depois do culto. Eu e minha família. Acho que eu fiz essa oração hoje. Acabou o culto. Naquele tempo tinha intervalo da escola sabatina, que as mães pegavam as criancinhas, davam bolacha para ela ficar quieta na hora do culto. Nem bolachinha a gente tinha. Acabou o culto. Acabou tudo. E nós fomos embora. E minha mãe conversando para disfarçar: vamos descansar, porque à noite, depois do pôr do sol, ia limpar uma casa, tinha esperança que ia ganhar um dinheirinho, aí poder comer comida. E eu, como mais velho, sabia que não tinha nada. E quando a gente chega lá no nosso barraco, mamãe era engraçada, ela fechava a porta da frente, pegava a chave, ia na cozinha de trás, abria a janela para outra janela e guardava a chave ali. Falei: como é que você fecha a casa e deixa a chave aí, né? Aí eu fui, falou: vai lá e pega a chave. Eu dei a volta. Quando eu dei a volta, na porta da cozinha, nossa casinha, um saco enorme assim. E o saco estava em pé, porque saco vazio, para em pé. Quando eu abro aquele saco branco de pano, quando eu abro aquele saco, gente do céu, cheio de tudo: arroz, feijão, farinha, macarrão. Porque uma cena que eu disse para vocês é que naquele sábado de manhã, que não tinha o que comer, eu vi mamãe pegar um envelopinho marrom, escrito dízimo do Senhor, e colocar um dinheiro ali dentro. E eu confesso para você que eu segui ela para pegar aquele dinheiro, porque eu não me conformava. Não tem nada aqui, a senhora vai dar dízimo para a igreja? E quando um dia ela viu eu reclamando da oração que ela fazia, ela disse: meu filho, não fala isso, não diga isso, meu filho. Deus sabe das coisas. E agora, voltando para a cena, eu gritei: mãe, mãe, vem aqui, porque eu era pequeno, não conseguiria mover aqui. E mamãe veio com as minhas 3 irmãs. E aí ela começou a chorar, a gente também, com a dificuldade, a gente colocou aquele monte de coisa. E enquanto mamãe preparava a comida num fogão a lenha, pensa numa comida gostosa de fogão a lenha. O povo hoje rico vai comer fora no fogão a lenha, não é? E fogão a lenha é coisa de pobre. Olha só, o problema é quando o rico começa a gostar de coisa de pobre, né? Aí fica tudo caro. Aí ela preparando a comida, a gente comendo as bolachas que tinham ali, e minha mãe olhou para mim com um sorriso cheio de lágrimas. Eu falei: meu filho, eu não te disse que Deus sabe das coisas? Aí eu lembrei do envelopinho que ela levou aquela manhã. E lembrei de mais uma coisa.
da oração que eu tinha feito. E Deus respondeu, eu tinha 9 anos, mas eu ouvi nitidamente Deus falar assim: sabe nada, inocente. Você pediu um almoço? O que é um almoço para mim, meu filho? Eu posso te dar almoço, jantares, pudins e dias. O que aconteceu naquela manhã? Deus ouviu minha oração e tocou o coração das irmãs, as Dorcas. E as Dorcas que sabiam que mamãe tinha vergonha, e eles já sabiam onde a gente morava e a gente não sabia que eles sabiam. Elas saíram antes de acabar o culto e foram lá e deixaram. Só que vocês não sabem, nós descobrimos depois, elas ficaram ali até a hora da gente chegar, para que ninguém roubasse. Ficaram escondidas. E Deus ouviu elas. E eu descobri o seguinte: que eu não tenho razão para reclamar, porque farinha com feijão e feijão com farinha, com as bênçãos de Deus, gente, é uma mesa farta. Olha eu aqui, 1,80 m, 87 quilos, feijão com farinha. Porque o povo com Deus é muito. Não é muito, é demais. Porque na sua casa anda estragando coisas, porque na sua casa pão anda ficando duro, porque na sua casa feijão anda estragando e você anda reclamando, em vez de agradecer o que tem. Porque ser grato é entender que se tiver que ser feijão com farinha, será feijão com farinha, e você tem que agradecer por isso. Porque a pessoa agradecida sabe que Deus, em todos os momentos, além de entender as circunstâncias e tudo na sua vida, vai dar o que você precisa. Deus não dá o que você quer, porque você e eu somos pecadores o tempo todo, e como pecadores não sabemos o que pedir. Achamos que sabemos. Deus vai dar o que você precisa, e entre o que você quer e o que você precisa, às vezes tem um abismo enorme. Não está feliz com o que você tem, mas é o que Deus quer que você tenha. Você sabia que muitos de nós nunca seremos ricos, porque Deus tem tanto medo de me perder no céu, que não vai me dar o céu aqui nessa terra. Deus tem tanto amor e tanto desejo que eu esteja na eternidade, que Ele não vai permitir que eu tenha muita coisa aqui. Isso está escrito no Espírito de Profecia. Ellen White escreve no livro sobre compostagem, ela diz o seguinte: que muitos nessa terra terão mansões, porque nunca as terão na eternidade. O grato, a pessoa agradecida, ela tem esta consciência. Por isso, meus queridos, a gratidão também tem que envolver o perdão. Que em 2025 você seja mais perdoador. Que em 2025 você tenha a capacidade de entender que o outro não tem que te entender. Que em 2025 você tenha a sabedoria e a humildade de aceitar que o outro pode sim ter mais razão que você. Você nunca precisa mais do que você tem em um dado momento. Você precisa, como eu disse antes, o que você precisa. É o que você tem, seja feliz. Obrigado, Alex, sua voz é muito linda. Continue cantando ao Senhor. Que em 2025 você possa usar mais os seus talentos, o teu talento, do que ficar invejando o talento do outro. Sabe, irmãos, o que você tem para ser grato no presente muda. Então seja grato por tudo que você tem agora. Aproveite o caminho, aproveite a vida. A virtude da vida é viver a própria vida. A virtude das virtudes é querer o bem do outro. A pessoa agradecida é assim. A igreja adventista tem muitas coisas que nenhuma outra igreja tem. Dando um estudo esses dias para alguém, a pessoa perguntando assim: mas veja, o senhor é pastor da igreja e tal? Porque ela viu, ela está indo buscar a minha esposa para levar na ambulância, e ela viu como é que é a nossa condição. E ela ficou admirada quando eu disse: na igreja adventista, quem é milionário são os membros. E quando um pastor começa a enriquecer a igreja adventista, pode saber que ele está fazendo coisa errada e vai cair fora. Ao contrário das igrejas que você conhece, onde os pastores são milionários, são empresários, são ricos, são donos de tanta coisa. Ela falou: é verdade. Eu conheci mesmo lá em Engenheiro Coelho, fui lá a gente foi fazer um trabalho lá no condomínio, eu conheci uma irmãzinha assim, então ela não é pastor da igreja.
Eu conheci também. Não, ele não é pastor de igreja. Aquela mansão que você viu é dos irmãos da igreja, porque na igreja adventista a gente quer que os irmãos, os membros cresçam e progridam. Por quê? Porque é assim que tem que ser. E eu sou agradecido em ser pastor daqueles que crescem. Não estou preocupado comigo, porque Deus vai me sustentar. Outro, gratidão também inclui retribuição. Para ser realmente agradecido, você precisa estar realmente presente. Então, não existe, eu creio, pastor, eu creio em Deus, mas na igreja lá não vou não. Não, pastor, eu obedeço, inclusive eu sou dizimista, pastor. Não, na igreja, não. Porque você não é agradecido. Estar aqui é um ato de gratidão. Vocês cantaram um hino aí da escola sabatina, e tem uma frase que fala que, não é bem assim, mas, traduzindo a frase, eu sou agradecido porque Ele estava comigo na minha casa. A gente não vem na igreja para encontrar Deus, a gente vem na igreja para agradecer a Deus que se encontrou comigo durante toda a semana, porque eu não posso ser adventista no sétimo dia. É a igreja adventista do sétimo dia e todos os dias da semana. O coração agradecido gosta de ver o outro feliz. Então eu quero que você cresça, quero que você progrida, e como teu pastor eu vou ajudar no que for preciso. Não dá tempo agora, mas a gente tem os projetos que nós vamos lançar para todo o distrito, para ajudar você a ser empreendedor, para ensinar você a ser mais e melhor, porque convém que vocês cresçam. O agradecido quer ver o outro feliz. Eu sou tão feliz quando um amigo meu chega e diz: olha, consegui comprar um carro novo. É como se eu tivesse comprado. Porque como diz o meu filho, você não tem que ser rico, você tem que ser amigo deles. Você tem que ter eles como os teus amigos. Então seja feliz porque o outro está feliz. A gratidão inclui tudo: dias bons que podem lhe dar felicidade, mas dias ruins que podem lhe dar sabedoria. Gratidão é reconhecer que alguém é superior. Se você é do nariz empinado, se você acha que é melhor que o outro, você é mal agradecido. Gratidão, queridos, apreciados irmãos, é a gente reconhecer que as razões de Cristo subvertem a nossa própria razão. E vamos ler então esse texto, por favor. Se você tem aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 20. Desculpa que eu já estou me alongando, mas o Rogério falou que eu podia até 1h hoje. Ele falou, vou pegar ele depois. 20, 25 a 28 diz o seguinte: então Jesus chamando disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Se você pensa o contrário, você é contrário ao que Jesus pensa. Sim, queridos, temos que aprender isso, que o coração agradecido é um coração amoroso, é um coração que se sacrifica. Jesus disse lá no capítulo 10, no verso 11 de João: eu sou o bom pastor. É fácil dizer isso: eu sou um bom funcionário, eu sou um bom líder de igreja. Mas ele complementa que o bom é aquele que dá a vida por suas ovelhas, dá a vida por sua igreja. O coração amoroso e agradecido gera compromisso, gera paciência, gera respeito. Êxodo capítulo 33, verso 13 até o verso 5, por favor, vá lá na sua Bíblia, Êxodo 33, irmãos, vai se acostumando que toda vez que estivermos aqui a gente vai ler muito a Bíblia. Amém. Porque em 2025 o que nós precisamos é ler mais a palavra. As nossas palavras estão sendo duras e malditas porque a gente não anda lendo as palavras benditas da Bíblia do céu. Quanto mais você ler a Bíblia, menos você vai falar de si mesmo. Êxodo capítulo 33, verso 13 e o verso 15. Agora, pois,
se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O coração agradecido é um coração feliz, porque sente, tem e pede a presença de Deus consigo mesmo. O coração agradecido é pacificador. Então vamos ler, você pode ler aí em Hebreus capítulo 12, em Tiago capítulo 13, que fala do fruto da paz do pacificador. O coração agradecido, ele é generoso. Provérbios 11, 25 diz que gentileza gera gentileza. Ei, de novo, gentileza gera gentileza. Pastor, por que a gente está assim? Por que esse mundo está tão polarizado? Porque as pessoas se recusam a serem gentis. Porque se fossem gentis umas com as outras, até com aquelas que não concordam comigo, geraria gentileza. O generoso, o amoroso, o coração agradecido, ele nem sempre tem para dar, mas sempre tem a boa intenção de ajudar como pode. Não diga nunca, nunca, mas diga: o que eu posso fazer? Você sempre vai poder fazer alguma coisa, com certeza. O coração agradecido, ele é benevolente. Leia depois Ezequiel 34, você vai descobrir que a negligência é a porta que se abre para o mal entrar. Não seja negligente com a minha casa, com a minha palavra, com as coisas de Deus, com o seu casamento, com o seu trabalho. Não seja negligente, seja prudente. E o coração agradecido, ele é humilde. Provérbios 22, 4 diz que a humildade é a autonegação de si mesmo. O contrário é a autopromoção. Como a gente gosta de ser promovido. O coração agradecido é de uma pessoa prudente. Prudência é andar na estrada certa, que nem sempre é a melhor estrada. A estrada certa é a estrada certa. E muitas vezes a gente reclama: que estrada ruim? Mas é a estrada certa. É fácil ser cristão? É fácil ser adventista? Mas é a estrada certa. É escolher o que é correto. É difícil ou fácil escolher o que é correto? Claro que é difícil. É andar na velocidade mesmo sabendo que você tem potência para andar mais. Aliás, é uma coisa contraditória no Brasil. As fábricas montadoras fabricam carros que vão até 220, mas na estrada você não pode passar de 80. É um contrassenso. Uma analogia para a vida. Se a estrada diz que é para andar 80, e mesmo você tendo a potência de andar a 200, obedeça os sinais de velocidade da estrada, da vida. Um coração agradecido é um coração fervoroso. Hebreus 11 fala da oração. Hebreus 11 fala dos homens de fé, da fé que a gente precisa ter. Não é automotivação, mas é a motivação do alto. Coração agradecido, como eu já falei hoje, é um coração resiliente. Um coração agradecido é um coração, pode voltar por favor para mim, é um coração que tem espaço para este aqui. Que em 2025 você tenha no mínimo 25 motivos para ser melhor, para ser feliz. Comece com o primeiro motivo: eu quero ser como tu, Jesus. Não como tu na essência divina, porque eu sou pecador o tempo todo, mas como tu nos atos de santidade, porque como pecador eu tenho condições de praticar atos de santidade. A Bíblia fala que nós temos que ser semelhantes a Deus. E as pessoas confundem e dizem assim: eu não sou Deus, então você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas você é o Deus que muitas pessoas, ou talvez a única oportunidade de uma pessoa conhecê-lo aqui nessa terra, porque você pode ter comportamentos de santidade. Que em 2025 esta igreja deixe de ter espaços vazios para estar cheias de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que em 2025 o nosso coração esteja vazio do nosso eu, para que Ele possa fazer morada e os nossos atos sejam atos dele. Gratidão é a única coisa que Ele pede, e eu já tenho motivos para você ser aqui agradecido. Você não tem
e talvez não vive o drama que a minha mãe viveu, de ser esposa de um alcoólatra. Então ame mais o seu esposo. Você talvez não passe pelas dificuldades que nós como filhos passamos, querido filho que me ouve. Então agradeça mais pelo que você tem. Talvez você não passe pela dificuldade de abrir o armário da cozinha e encontrar cheio de nada, como às vezes a gente encontra. Então seja agradecido pelo que você tem. Talvez você não passe, e nos Salmos ele é claro, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, ainda é condicional. Pode ser que você nunca passe, mas agradeça por nunca ter passado. Mas se por acaso você passar, não tema mal algum, porque Ele estará contigo. Há alguma razão para você agradecer? Então se coloque em pé. Mas não se coloque em pé porque eu pedi. É só se você tem de verdade uma razão para agradecer. Amém. Amém. Escreva hoje, quando chegar na tua casa ou aqui mesmo, 5 coisas pelas quais eu sou agradecido neste ano de 2024. E 5 coisas que eu quero fazer de melhor para o ano de 2025. Essa é a tua agenda de gratidão. E por último, uma pergunta que você vai fazer. O que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, faria diferença na minha igreja? Eu vou fazer. O que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, faria diferença no meu relacionamento? Sabe que às vezes é uma coisa simples, como arrumar uma cama, não deixar a toalha molhada em cima da cama. É só isso que ela me pede. O que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, vai fazer diferença para ela? Para mim pode ser uma bobagem, mas faz tanta diferença para essa pessoa. O que eu ainda não fiz aqui na minha igreja, que se eu fizesse, faria grande diferença na vida da minha igreja? Eu vou fazer. Coloque isso como meta, para que 2025 não seja um calendário no ano, ou um ano no calendário, mas seja uma grande oportunidade para a gente ser mais melhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade que temos de estar aqui como teus filhos e ao longo de 2024 passarmos por tantas dificuldades, mas chegarmos até aqui. Falta pouco, Senhor. Daqui a 10 dias termina esse ciclo que nós chamamos de ano, e vamos iniciar um novo ano, um novo ciclo de oportunidade, páginas em brancos que podem ser preenchidas, Senhor, com cores fortes e vivas de expressões de gratidão. Nos ajuda, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, apesar de que muitas vezes achamos que não era nada. Muito obrigado por tua presença, apesar de que muitas vezes choramos porque sentimos que tu não estavas. Muito obrigado pela oportunidade de termos uma igreja e livremente podermos congregar, comungar, porque em muitos lugares é proibido fazer isso. Muito obrigado porque temos 2 braços, 2 mãos, muitos não as têm. Muito obrigado porque chegamos aqui hoje, outros não conseguiram. Então, Senhor, muito obrigado. A nossa gratidão por seres o Deus que és, apesar de sermos os filhos que somos. Mas queremos ser mais e melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém.